Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce em gestantes com HIV. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista e estou como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. E no episódio de hoje estamos com esses belíssimos convidados, hoje para falar sobre um tema extremamente importante, que é a importância do diagnóstico precoce, né, de gestantes com HIV. E aí hoje estamos com nossa querida Eline Gomes, ela que é médica infectologista, coordenadora do programa IST e Hepatites Virais de Caruaru. Seja muito bem-vinda, Eline. Obrigada, Suelen. Obrigada a todos aqui, né? Nossos colegas e a todo mundo que está assistindo a gente e ouvindo também. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Vai ser muito bom. Obrigada, Eline. Estamos também com nossa querida Ila Mendonça, ela que é enfermeira e referência do Serviço de Atendimento Especializado daqui do município de Caruaru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, querida. Estamos também mais uma vez com o Everton, ele que esteve conosco em outro episódio. Everton Farias, ele é farmacêutico, referência técnica também do Programa de Serviço de Atenção Especializada. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Suelen. Um prazer estar aqui novamente. Obrigada. E aí, para falar desse tema tão importante, né, acho que é começar de fato pelo início, né? Qual é essa importância do diagnóstico precoce do HIV em gestantes? Quem pode começar a falar sobre essa importância desse diagnóstico para a gente? Assim, né? Eu acho que a cada vez que a gente dá um diagnóstico com uma gestante, assim, eu costumo falar para as pacientes, né? Não é uma notícia boa você se descobrir com HIV, né? Mas já que descobriu, a gente poder, né, ter um tratamento, ter um acesso e ter a possibilidade de ser acolhida, de ser atendida, né, de entender suas singularidades e poder ofertar com segurança para essa futura mãe que a criança dela vai ficar bem se a gente conseguir, né, seguir todos os protocolos, todo o processo, né, de acompanhamento desde o início do pré-natal, assim, se puder antes, né? E aí passar para ela essa segurança nesse momento que muitas vezes é um momento de felicidade, nem sempre, né? Porque nem sempre a gravidez é planejada e desejada, mas a gente poder dizer para ela, olha, sua criança pode nascer bem e hoje a gente não precisa não precisa nenhuma criança nascer com vírus, né? A gente hoje tem tecnologia para que todas as crianças, ainda que expostas ao vírus de alguma maneira, elas nasçam sem a infecção e não precisem, né, de ter problemas de saúde no futuro. Isso é muito bacana, né? A gente acaba sempre... Ainda tem esse tabu que as pessoas acham que a gestante, por estar com HIV, necessariamente a criança vai nascer, vai ser exposta, né? Isso é muito bacana você trazer isso pra gente. Que de fato não é algo que seja de fato real, que aquela criança sempre vai nascer com HIV. Né? Não é um destino. Não é um destino. Exatamente. Isso. A gente até, mesmo isso sendo bastante difundido, né? A gente tem, inclusive, pacientes, né, que recentemente a gente teve um caso, mesmo ela passando por todo o acolhimento lá no SAI, né, toda a orientação, acolhida, tudo, ela, por conta dela, ela decidiu fazer um aborto, né, só que ela queria ser mãe, mas ela não queria ter uma criança com AIDS no mundo, né, então assim, esse caso me chocou muito esses dias. E mesmo a gente tendo orientado, parece que aquilo não entrou na cabeça da paciente. Então, como é importante a gente estar trazendo isso também para que a sociedade perceba a importância desse assunto, que a gente possa estar acolhendo essa mulher de outra forma, né? E tratando do tema do HIV a partir de outro lugar, né? A gente, enquanto sociedade, a gente precisaria proteger essas mulheres, né? Da melhor forma. Então, eu acho que hoje à tarde que a gente vai discutir aqui, que é o PCDT, né, o protocolo novo do Ministério da Saúde, que já é de 2022,
protocolo clínico de diagnóstico, tratamento da transmissão vertical, né? E aí entra HIV, sífilis e outras ISTs. Então, ele discute, assim, desde antes, né? É uma proposta centrada na mulher, desde o planejamento sexual, desde os direitos sexuais de uma mulher que pode estar em risco para o HIV ou pode já ter HIV, né? Então, também existe isso, né? Ou esses 3 caminhos, né? Ou eu não tenho HIV e descobri no momento da gestação, o que é super delicado, porque a gestação já tem um boom de transformação acontecendo, né, com a gente. Ou eu já tinha HIV, né, e engravidei, e aí é outro caminho. Ou eu tenho um parceiro que tem HIV e eu não tenho HIV, né? E aí a gente vai se perceber em risco, mas eu quero ter um filho do meu parceiro. Como é que eu... Então são 3, por exemplo, né, 3 histórias possíveis hoje, e todas essas 3 histórias podem ter um final feliz, né? Vamos Que dizer bom. assim, vou contar essas historinhas hoje pra gente usar de exemplo. Que bacana. E aí, assim, né? Que bom que a gente tem final feliz, né? Que a gente ainda tem muito esse tabu, como eu falei antes. E assim, a gente imagina que não seja fácil, né? Para aquela paciente que acabou de descobrir, né? Ou acabou de descobrir, ou descobriu antes da gestação. E aí, contar pra gente um pouquinho como são esses desafios, né? Que essa gestante, que essa paciente enfrenta durante toda a sua gestação. Como é lidar, assim, com esse paciente, com esses desafios que são enfrentados? Eu acho que falar sobre esse tema hoje é especialmente falar sobre a liberdade sexual da mulher, né? É uma possibilidade de oferecer para ela esse olhar diferenciado, que ela pode ter liberdade, ela pode ter tudo que todas as mulheres têm, né? De forma igualitária. Eu penso que é muito fortalecedor falar sobre esse tema hoje à tarde. Mas é importante a gente entender todas as dificuldades que no meio desse caminho essa mulher e essas equipes enfrentam, né? Essa mulher, ela não passa apenas pelo SAI, ela não passa apenas pelo nosso cuidado, né? Por uma equipe especializada, mas ela passa por outros profissionais na atenção básica, né? Na hora do processo de parir, ela também passa por outra equipe. E é preciso que essas equipes compreendam também esse processo, né? Dessa possibilidade dela, inclusive dessa gestante, viver com uma parceria soro diferente e não adquirir o vírus de HIV, né? Essa criança não adquirir o vírus de HIV. Essa equipe também precisa ter essa consciência. Isso é muito importante que a gente entenda hoje, que a gente hoje tem tecnologia suficiente para conseguir possibilitar isso para essa mulher, para essa família, né? Para esse núcleo familiar. Mas a gente passa por todas as dificuldades dela não querer, né, engravidar, por achar que vai transmitir para a criança, mesmo a gente reforçando, né, dando todo um caráter científico, explicando, né, mostrando medicações, as possibilidades todas, que não só antes do parir ela pode ter, né, no momento essa criança também vai ser cuidada, mas existem todos os tabus que a gente possa imaginar, desde uma questão muito mais psíquica, né, que é esse tabu do não quero, alguém pode saber, eu vou estar expondo, no momento do parto, alguém vai ficar sabendo, eu não quero também ter essa exposição. Então é preciso a gente estar fortalecido enquanto equipe para desmistificar todos esses tabus que existem dentro das nossas equipes também, assim como dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa sociedade. Mas quanto mais a gente consegue discutir sobre esse tema, né, de mostrar que é possível não adquirir o HIV vivendo com uma parceria soro diferente, né, o marido, né, a esposa tendo, é possível que essa criança não adquira, é possível que essa gestante, ainda que viva com o vírus de HIV no momento do parto, ela não vai transmitir, porque hoje a gente tem diversas possibilidades de evitar com que isso aconteça, né, inclusive durante uma relação, né, soro diferente ainda que esse marido tem, essa gestante também tem possibilidade de não adquirir, fazendo uso da PrEP também, que está sendo super discutida atualmente, está sendo super usada, a gente está conseguindo expandir cada vez mais essa possibilidade de cuidado. E é isso, a gente tem várias possibilidades, apesar de muitas fragilidades ainda. Eu acho que quanto mais a gente discute isso, quanto mais a gente explica, a gente entende sobre esse tema, a gente consegue se fortalecer, né, para viver de uma forma cada vez mais tranquila com o vírus de HIV. Que bom, né? E aí você falou um pouquinho da PrEP, a gente fez um episódio também, quem tiver interesse, é só voltar lá em uma das temporadas, acho que foi na 2ª temporada fizemos, então volta lá um pouquinho e assiste, acompanha, que foi muito bacana, tirou muitas dúvidas, assim, nossa. Sim. Everton estava conosco nesse episódio, né? Germana. Isso, e doutora Germana, e assim, é como você falou, e doutora Helena também reforçou, né? Existem possibilidades, a gente tem tanto tabu, né? Ainda tem tanta
as pessoas têm tanta dúvida e esse medo também que acaba não vivendo, né? Como você falou, não tem uma liberdade sexual, né? Porque acha, por ter tantos medos, né? Tantos desafios que encontram. E aí, falando dessa questão, né? Da relação com o parceiro, com a parceira, como é que faz para prevenir essa transmissão vertical, né? Do bebê, não, da gestante para o bebê. Como é que faz para prevenir? Que a gente... Que vai entrar na parte do medicamento, né? A gente tem assim, se a gente não faz nada, né? Isso é uma informação que eu gosto muito de falar para as pacientes, mas é importante que essa conversa, né, que a gente começou a ter, como ele colocou aí, né, que a gente, essa mulher que está carregando alguém, que está gestando alguém, ela vai passar por diferentes cenários de saúde, né? E aí, na atenção primária, nas maternidades, é importante que a gente não reforce preconceitos que a sociedade, infelizmente, ainda carrega, né? Então, também uma ideia de sensibilizar, né? Então, eu costumo falar também que se a gente não faz nada, a chance de uma criança nascer com vírus é em torno aí de 40%, né? 40 e poucos por cento. E se a gente segue o protocolo de maneira adequada, né? Isso quer dizer, ela iniciar o pré-natal ainda no primeiro trimestre, ela ter pelo menos 6 consultas completas aí de pré-natal, né? Se ela descobriu esse diagnóstico aí logo cedo, né? Então, quanto antes a gente iniciar a terapia antirretroviral dela, e ainda tem gente que acha que a gente só usa AZT, né? Pelo amor de Deus, tá? A gente usa tratamento, o mesmo tratamento padrão com terapia tripla, né? Que é o famoso coquetel, a gente usa para gestante. Então, ela tem que iniciar o tratamento no primeiro trimestre, isso diminui o risco e ela vai ser considerada baixo risco para transmissão vertical. Mas a qualquer momento em que o diagnóstico for feito, ela deve iniciar um tratamento. A gente também já teve caso assim, né? Fez todos os testes no pré-natal, e é importante a galera aí do pré-natal da atenção primária ficar ligada nisso, ó. Testei lá no comecinho, HIV não reagente. Mas lembrem que gestante tem vida sexual, né? A gente, o povo namora muito. Mas nem tanto, né? Mas às vezes sim, às vezes não, enfim. E o protocolo do Ministério não recomenda a testagem no segundo trimestre. Mas se você, enquanto profissional, na sua conversa, na sua avaliação, achar que houve exposição de risco junto com a paciente, né? A gente pode solicitar. Ah, não, doutor, não estou tendo relação, então eu só tenho um parceiro único, a gente tá tranquilo, tudo bem. Mas o mínimo é o primeiro e o terceiro trimestre. Estou falando que isso entra não só como um diagnóstico, mas hoje o teste rápido ele é considerado uma ferramenta de prevenção combinada, né? Então, essa paciente testou no primeiro trimestre, não reagente, e lá no terceiro deu reagente. Então, quer dizer, se houvesse tido alguma aproximação, conversa, né, talvez checado ali alguma coisa, será que esse diagnóstico, ela se contaminou realmente no terceiro trimestre, ou alguma coisa aconteceu ali pelo segundo? Sim. E se a gente tivesse testado, a gente teria antecipado esse diagnóstico e esse tratamento, essa prevenção, né? Mas enfim, chegou e aí a gente começou e fez e tudo ok, né? A gente continua tendo as ferramentas, só que aumenta o risco, a gente vai ter que fazer mais coisa, né? Então, além da medicação para a mãe, se eu tenho alto risco, ela chegou tarde, eu também vou fazer o AZT injetável na hora do parto, tá? Se eu não tenho alto risco, é aquela que começou a medicação lá no primeiro trimestre, ou ela já tem HIV há muito tempo, está indetectável e resolveu ter filho, ela também não precisa do AZT injetável na hora do parto. Fora isso, a grande polêmica, né? Cesárea ou parto normal, que muitos obstetras ainda recomendam parto cesariano, ou muitas mulheres querem muito a cesariana, às vezes quer porque, na verdade, não quer sentir dor, não está preparada para o parto normal, e tudo bem, né? A grande questão aí da violência obstétrica é a gente tentar respeitar essa mulher e acolhê-la e ver
que é possível. A gente tem uma lacuna muito grande, né? Não sei a experiência de ir em relação a isso, mas da falta mesmo de preparo, né, das mulheres em relação ao parto normal. Esse é uma coisa, né? É um outro podcast. Nossa querida Suelen fazer. Mas eu sempre coloco isso. O que ela quer, né? E ela precisa receber essa informação. Se ela quiser e ela estiver indetectável, né? Ali, baixo risco, fez tudo até o primeiro trimestre, até indetectável. Se ela tiver carga viral indetectável até 34 semanas, ela pode ter um parto normal, né? Transpelviano ou vaginal. Temos aí técnicos de parto normal, não é isso? Então, a gente tem muitas pacientes que têm uma ideia equivocada, né? E talvez profissionais que infecção por HIV é igual a parto cesariano. E não é. Tá? Então é importante deixar as mulheres empoderadas nesse sentido. Porque muitas vezes é um sonho, é um desejo, ela quer aquele parto normal. E a gente tem histórias lindas também, né? De mulheres que tiveram seus filhos de parto normal e foram muito bem atendidas, outras não, nem tanto, né? Mas felizmente a gente está conseguindo melhorar essa realidade. Então, o parto cesariano ele está indicado do ponto de vista da infectologia, né? Para o HIV, se eu realmente tenho um alto risco, se essa gestante chegou para mim já sem tempo da gente conhecer a carga viral dela, né? Ou chegou na maternidade, teve diagnóstico ali, eu não vou saber essa carga viral. Então, realmente eu preciso encurtar esse parto, fazer ele com o mínimo contato de sangue possível da mãe com o bebê, né? E ainda tem as recomendações da neonatologia, né? Então, se eu puder, aquela história do parto empelicado, né? Evitar a ruptura de membranas, fazer, né, com o melhor destreza possível para que eu não tenha muita troca de secreção ali. A questão do cuidadinho com o bebê, né, da limpeza, nada que possa... O atrito da pele do bebê tem que ser uma coisa muito suave para evitar que a criança tenha qualquer sangramento ali ainda com a secreção da mãe em contato, né? E aí, fora isso, também, se precisar aspirar, que muitas vezes os bebês não precisam aspirar, é suave para não causar trauma, nem lesão, não ter sangramento, todo esse cuidado. O xaropinho, né, que a criança vai precisar fazer uso. E aí, se ela for uma criança de baixo risco, aquela mãe já estava indetectável, já vinha acompanhando, já vinha usando sua medicação desde o primeiro trimestre, ela só vai usar uma medicação, né, que é o xaropinho de AZT. Se ela for alto risco, chegou parindo, não fez pré-natal, ou fez, mas já foi tarde, descobriu tarde e tal, a criança vai usar um esquema com 3 drogas para prevenção. E essa criança vai usar por 28 dias, então são 4 semanas usando medicaçãozinha para evitar o mínimo contato que essa criança teve com o vírus, para que os medicamentos possam conter, segurar e ela não ser efetivamente contaminada. Então é bem importante a gente deixar as gestantes, as futuras mães, né, orientadas, porque não é só ali a assistência da maternidade. Quando ela estiver alta, ela vai precisar continuar a medicação, horário certinho, em casa, tudo bonitinho. E aí tem um ponto que é bem importante ainda, que é a amamentação, né? E aí, infelizmente, hoje é o único jeito assim, que a gente ainda não conseguiu, né? A gente não pode garantir que mesmo uma mulher indetectável, ela possa amamentar, ela não pode. Uma coisa assim, muito errática essa transmissão pelo leite materno, é diferente, a gente não dosa carga viral no leite, né, como em outros líquidos do corpo, a gente dosa no sangue. Então, a gente orienta também, não vai poder amamentar e você vai precisar receber a medicação para secar o peito, né, secar o leite do peito, e vai receber a lata, o leite artificial, né, a fórmula láctea que a maternidade vai dar, e depois vai lá para o SAI para buscar, fazer o acompanhamento. Aqui com minha chefia, o leite para o bebê por pelo menos 6 meses. Durante né? 6 meses é garantido. Isso. E aí a gente tiver essa importância do cuidado da gestação, né? O pré-natal, o cuidado da atenção básica, e todos os profissionais estarem cientes disso, né? E aí quando você falou do tratamento, da medicação que precisa tomar,
Eu queria saber justamente nesse tratamento, né? O tratamento antirretroviral, como é que pode impactar? Isso impacta na saúde da gestante? Como é que acontece? Ela tomando toda essa medicação durante, né? E depois também da gestação. Isso impacta na saúde da gestante? Não, com relação a causar um impacto, digamos, global na saúde dela, não. Né? Pelo contrário, vai fazer o bem. Só cuida. Né? Os antirretrovirais, assim, os protocolos, as drogas avançaram muito. Se você relacionar os protocolos que existiam há 10 anos atrás e o que a gente tem hoje disponível, e na quantidade que a gente tem, né, para atender, enfim, o maior número de pessoas com determinado protocolo que possa estar naquele esquema de medicamento. Né? Então, só causaria algum mal se ela não fizesse o uso do TARV, né? Fizesse o tratamento com antirretrovirais, tanto ela quanto a criança. Com relação ao medicamento da criança que possa servir exposta, né? Vai ter medicamento tanto na Fusan, da disponibilidade, tanto para a mãe, do Jesus Nazareno, né? Que é uma maternidade estadual e é referência da GERES, aqui para o interior, e na Santa Dulce, que é uma maternidade municipal, a gente também disponibiliza tanto o leite quanto os medicamentos, tanto para a mãe quanto para a criança. Aí vai depender da avaliação da equipe, se a mãe vai precisar fazer AZT injetável ou não, se a criança vai precisar fazer só AZT ou vai ter que fazer o protocolo completo com as 3 drogas, né? A gente disponibiliza. E na maternidade, quando recebe alta, a mãe já leva 4 latas de leite. No total, o programa vai disponibilizar 64 latas. Do nascimento até os 6 meses de vida. Por criança, né? Por criança. Bacana. Como eu se complementar? Sim, claro. Então, assim como o Everton falou, né? A gente hoje tem medicações que são maravilhosas. Eu brinco e falo assim, mentira, eu sou velha. Porque eu peguei, né, uma época que as pessoas vomitavam muito, né? Tinha muita diarreia. E olha que já foi pior. Né? Vou pensar nos primeiros inibidores de protease, medicações de muita intolerância e ainda mais para gestante, né? Então era bem difícil. Tinha também, no caso das gestantes, né, medicação que a gente não tinha evidência de segurança que podia usar, né? Então hoje tudo isso caiu por terra. Tô falando isso porque eu lembrei de outro caso, né? Então já teve gestante que ela sabidamente, ela tinha um HIV, engravidou, não foi planejado, mas ficou com medo da medicação dar problema pro bebê, né? Então, assim, que os profissionais de saúde estejam ouvindo, mas que gestantes, pessoas, mulheres também possam ouvir. E a atenção básica, a atenção primária, porque esse pré-natal foi feito na atenção primária e faltou esse link, né? A equipe da atenção primária poderia ter orientado, olha, qual é a medicação que você está usando? Olha, não tem problema. Hoje, os esquemas atuais que estão sendo usados, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, nenhum tem qualquer recomendação assim maior de substituição por problemas para o bebê. Né? Então a gente tem aí dolutegravir, a gente tem raltegravir, a gente tem darunavir, atazanavir, a própria favirenza. Todos eles a gente pode usar com segurança na gestação. Claro que se você for lebula, né, pode ter um outro efeito que dá para a gente manejar em relação à pessoa. Em relação ao bebezinho, só ia chamar atenção porque aí sim a gente vai ter que ter um cuidado do ponto de vista científico. Nem tudo que a gente usa no adulto a gente consegue ter evidência para usar em criança. Então agora que estão chegando, né, medicações um pouquinho melhores para criança, a gente ainda usa o AZT, né, que às vezes pode dar uma anemia, né, mas ele, quando a gente coloca na balança, ele antes de ter uma anemia, ele vai fazer exame de ser monitorado do que ele vir a ter a infecção pro HIV para toda a vida, né? Então, o efeito possível adverso de uma medicação na criança, ele é reversível. Quando a gente tira a medicação, a criança, né, vai superar essa anemia e tudo mais. Aí o problema realmente vai ser para os bebezinhos menores, né? O prematuro. O prematuro a gente não tem quase muita coisa que usar, né? A gente só vai poder usar o AZT, a gente não vai poder usar o raltegravir, por exemplo, né? Então aí que é onde mais delicado. É por isso que essa criança vai precisar estar em unidade de referência, né? Estar numa maternidade
e vai ter que ter um acompanhamento bem mais, né, dedicado. Né? Por isso que eu falo sobre a importância da equipe da atenção básica, do serviço especializado, né, da maternidade, estarem cientes, né, tentarem entender esse processo, né, de que se é viver com o vírus do HIV. Porque existem barreiras desde a atenção básica, né, existe a referência do SAI, que inclusive a atenção básica pode entrar em contato para tirar dúvida, para entender melhor, para entender os efeitos das medicações, né, o matriciamento, por que não falar dele, né, e nós também podemos fazê-lo, somos serviço especializado, assim como entender que após o parir, essa mulher também vai ter esse suporte junto com essa criança no nosso serviço, com o pediatra, né? Vai ter, para além de medicações, do leite, vai ter também esse profissional que vai estar acompanhando exames, né? Todo o funcionamento de como está esse corpo, né? Dessa criança após esse momento também. Eu reforço a importância de todos os profissionais, né? De todos os serviços que são envolvidos com esse processo de cuidado entenderem desse processo que se é viver com HIV. Que bom, né? Porque assim, tira tanto medo de tanta gente isso, né? É tirar o medo de fato e conversar com o seu médico, conversar com o pessoal de casa, conversar com o parceiro que muitas vezes, né, tem também esse receio e deixar tudo com você, Everton. Quais as dicas que você tem para os nossos profissionais? A minha dica é sobre o preenchimento, né, da ficha de profilaxia de transmissão vertical, que geralmente está chegando para nós no serviço com falhas no preenchimento, né? E assim, é um trabalho não só do prescritor, do enfermeiro, do farmacêutico, né? A partir do momento que vê que está faltando alguma informação, retornar para o profissional responsável fazer o preenchimento, tá? Porque isso acaba trazendo algum transtorno para o serviço. É importante, né, ter esse controle. Sim, porque, enfim, esses números, essas informações vão virar dados. E esses dados, enfim, pode se tornar alguma ação. É importante, e Eline, enquanto professora, sabe a importância desses dados, né? Vocês como professora, porque é com que chega as pesquisas, é com que a gente consegue melhorar cada vez mais num contexto geral, né? Enquanto medicina. E você, Eline, o que pode trazer para a gente de dicas para os nossos profissionais? Então, eu queria falar sobre essa questão da gestante com HIV e o momento do aleitamento, né? Como a gente debateu, existe esse incentivo ao aleitamento materno que é bem importante, mas a gente precisa dessa sensibilidade do profissional para a mulher com HIV, que ela não vai poder amamentar, né? Então, se a gente não tem o cuidado de olhar antes o prontuário, né, ou conversar alguma coisa com aquela paciente, a gente pode fazer alguma violência, né, nesse momento entra dentro da cadeia de violência obstétrica, porque eu vou estar expondo ela, eu vou estar constrangindo, né, quando eu for estimular um aleitamento que ela não pode fazer. Então, assim, ela já vai precisar de um apoio psicológico, porque muitas se frustram, né, nessa situação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, e entender que ali, né, vamos dizer, numa enfermaria tem diferentes sujeitos com questões, e ter esse olhar diferenciado para essa mulher, que naquele momento ela não vai poder amamentar, né? E ela não precisa ser constrangida a expor porque ela não vai amamentar. Então, essa é uma conversa que precisa ser, né, com cuidado, com a proximidade, o máximo de discrição possível. E a ideia do enfaixar também, né? Lembrar que o protocolo prefere que a gente faça a cabergolina, que é a medicação para inibir a lactação. Então, essa informação ela pode ser dada desde o pré-natal para que as mulheres fiquem empoderadas e saibam que elas, né, já podem conversar com o profissional, pedir assim que a criança nascer. E o enfaixamento ele é o último recurso. Então, se eu enfaixo a mulher, eu estou ali expondo ela também, né? Assim, a última opção, na falta da medicação, é que a gente faria isso. Então, em teoria, se eu tenho a medicação para inibir a lactação, eu não precisaria enfaixar essa mama e nem ela esse constrangimento. Mas é um recurso possível na falta da medicação. Cuidadinho, né? Sensibilidade para naquele momento. Falar com a gente, né? E a equipe também, né? Olha, e leva sua preferência. Se tiver alguma ração, vai lá, fala na farmácia com ela, eu tô com o João. Então, a gente trabalha muito em equipe, né? Então o SAI ele consegue dar um suporte, o matriciamento que você está falando, né?
nessas áreas. Então, quando o Willian não tiver, Everton tá lá. Quando o Everton não tá, Júnior tá, e assim vai, né? Então, nem sempre a coisa, assim, eu acho que é bacana porque não é só médico centrado. Né? Esse cuidado a gente consegue estar nessa muito interdisciplinar, né? Como citar o Inter, que vai ser bom. Então, o paciente fica muito à vontade, né? A gente coloca muito isso para todas elas, né? Que bom, que bom. Eu repito muito isso, sabe? Eu vou precisar repetir novamente. A gente se sente tão cuidado quando a gente entende o serviço, quando a gente começa a entender o papel de cada um, né, de cada serviço especializado. Veja a importância desse, né, e de tantos outros. Mas o trabalhar em rede, essa importância, né, o cuidado daquele paciente que muitas vezes vive num tabu, vive tão isolado, né, e a gente está ali com a equipe, graças a Deus, muito bem qualificada, né, e sempre muito atenta a isso. E eu sempre repito aqui, eu me sinto muito cuidada. Isso é muito bom, porque a gente se sente cuidado enquanto usuário, né? E a gente percebe que a população, de fato, precisa deixar desse medo, né? Desse preconceito que tem, para a gente poder se cuidar. Mas aí, falando de cuidado, né? Eu queria entender um pouquinho melhor quais os cuidados específicos durante a gestação, né? No pré-natal dessa gestância com HIV. Que a gente pode estar falando um pouquinho mais. Bom, esses cuidados eles começam desde o momento pré-natal, né? Como a Eline já colocou. Existem testagem. Eu penso que a gente possa falar aqui também sobre o papel da atenção básica nesse cenário. Desde a atenção básica pode ser feita a testagem, né? Existe, conforme o protocolo, a testagem no primeiro tri e no último, mas a gente pode fazer em outros momentos, sim. Para além disso, da testagem inicial, nós somos serviço de referência e em muitos momentos chega para a gente a pessoa para confirmar diagnóstico, né? Mas é importante a gente entender que a atenção básica também pode fazer esse fechamento de diagnóstico, né? Nós somos serviço de referência e vamos estar lá para cuidar, né? Para todos os cuidados que forem necessários, mas a atenção básica ela também pode fazer esse fechamento diagnóstico. Então, desde a atenção básica, quando é feito esse momento de testagem, a atenção básica, quando isso é identificado, né, quando a gente identifica uma gestante com HIV, vivendo com HIV, essa gestante ela é encaminhada, né, então ela pode ser encaminhada à atenção básica ainda pré-natal de alto risco. Nós também vamos receber essa gestante e aí esse cuidado vai ter continuidade com a gente, com a atenção básica também, que não sai de cena em nenhum momento. Inclusive, após o momento de parir, essa gestante ela volta para o território para ser cuidada também e a atenção básica junto conosco, porque essa criança ela vai estar sendo acompanhada conosco, caso essa gestante viva com HIV, ela vai estar sendo acompanhada pela atenção básica, que pode ficar atenta se ela está amamentando essa criança, se ela continua se cuidando, fazendo uso da medicação dela, assim como ela está levando essa criança também, a atenção básica também faz o papel de cuidado com essa criança também, né? Então, existem algumas barreiras, existem alguns cuidados que desde a atenção básica até nosso serviço, que é especializado, estão ali facilitando o tempo todo. Que bom, né? Todo mundo trabalhando em rede, né? Essa é a importância. E é muito bacana, eu sempre falo que reforço muito a importância desse trabalho em rede, né? Da atenção primária, que está sempre ali, enfim. E esse paciente entender que o postinho de saúde lá, ele precisa estar sempre indo e voltando, né? Para ter esse acompanhamento, esse feedback e esse cuidado integral, né? E aí a gente fala muito de preconceito, de tabu, né? O medo do paciente, o medo também de quem convive com a pessoa, né? Com HIV. Quais são essas implicações que vocês percebem no dia a dia de vocês? Tanto psicológico como social desses pacientes. Vocês vão percebendo quais são essas implicações. Eu acho que é assim, né? A história do estigma e preconceito que ainda que atrapalha muito hoje em dia, né? Eu estava aqui escrevendo umas coisas, né, sobre que eu queria complementar e falar, né? Mas pensar assim no que mais dificulta ainda é a história do estigma e preconceito. Então, né, de novo, a gente precisa trabalhar em rede, né? A história da medicina, do cuidado centrado na pessoa, ele tem que ser assim, que vem se discutindo muito hoje também, que é o serviço centrado na pessoa, né? Não adianta só um profissional trabalhar com a medicina com cuidado centrado na pessoa, que é uma coisa que a medicina de família e comunidade vem, né, contribuindo muito assim, para todos nós, mas o serviço ser centrado na pessoa, né? Então, como é que o serviço como um todo é que pode olhar para as necessidades? E aí não estou falando só do SAI, né, que a gente já tenta fazer esse esforço com todas as dificuldades, mas a maternidade também, né?
mais a atenção primária também, mais um serviço de diagnóstico, né? Que ela também vai fazer essa caminhada, né? Essa trajetória, percurso na saúde, né? Então, esses lugares precisam olhar mesmo com um olhar diferenciado, né? A gestação ela já tem todo aquele, assim, a gente quer estar sendo acolhido o tempo todo. Então, se eu tenho camadas de comorbidade ou de vulnerabilidade, né? Então, se é uma mulher preta, se é uma mulher pobre, se é uma mulher que não teve acesso à educação, ela vai precisar de um pouco mais de tempo, de acolhimento, de escuta, de talvez pegar na mão e levar, olha, é por aqui, né? Olha, o remédio é esse aqui. Ah, não sabe ler, fica com vergonha de falar, de perguntar, vamos lá na farmácia, aí mostra qual é o que está tomando, que às vezes está tomando errado, né? Então, muitas vezes mistura medicamento de um lugar de outro, muitas vezes tem mais de um agravo, não tem só HIV, se descobre também com sífilis, ou com toxoplasmose, ou com, né? Então, diabetes, é muita coisa. A gente que é profissional de saúde, já é difícil a gente estudar tanta coisa, e ainda é um ser humano, vamos olhar para a pessoa, não olha só para a doença. E imagina a pessoa que está passando por tudo isso, né? Então é o ser humano cuidar de outro. Como é que a gente vai lidando com isso? Aí, só queria fechar minha fala assim, no sentido de colocar que a cada momento essa pessoa está no território, está na circunstância de vida e pode eventualmente ficar se expor de novo, expor, né? E aí, puxando a sardinha para nosso tema, que seriam as ISTs, né? Então, a gente pensa na prevenção combinada. Eu tenho HIV, mas eu posso me reinfectar com sífilis. Sífilis congênita também é um problema. É uma forma de eu gerar vínculo, eu estar ofertando serviço, eu estar ofertando testagem. É estar entendendo um pouco a vida dela na medida em que eu vou ofertando os recursos que a rede dispõe, né? De cuidado. E discutir um pouquinho, né, isso, como é que ela vem. Às vezes ela tem um parceiro, mas às vezes acontece outro, às vezes, né? Tô dizendo que isso é para todo mundo, é só pra gente abrir e falar, por exemplo, em parcerias, né? Isso. Aí a chance também de pensar num planejamento familiar, né, se ela quer ter outro filho. Tem uma história linda que é uma menina que ela nasceu com HIV, foi uma transmissão vertical, né, na época. A mãe dela não deu conta, não sei, abandonou e infelizmente faleceu. E ela, né, sobreviveu a uma época difícil, né? Hoje ela é uma mulher que vive com HIV, ela engravidou e ela já teve 2 filhas lindas que não têm vírus, né? E ela segue aí firme e forte, indetectável, perfeita, maravilhosa. Coisa boa, né? Chega, dar uma pausa, assim, porque, de fato, a gente ter esses bons resultados, né? É importante a gente transmitir para todo mundo, passar para todo mundo isso. Porque é possível ter um parto normal. E foram partos normais. Ó, tá vendo? Que coisa boa. É possível ter parto normal ou cesárea, o que a gestante decidir, né? O que a mulher decidir. E aí faz com que a gente, de fato, eu tinha um professor que ele dizia quebrar o biscoito, né? A gente quebrar, de fato, o biscoito, sair um pouquinho da caixinha, a gente entender que há possibilidades, que tudo é possível, né? Que a gente está conseguindo ter essas possibilidades que há alguns anos a gente não tinha. Eu lembro muito, eu tenho um tempinho na saúde, e eu lembro quanto que eu ouvia falar da medicação. Isso até estudante, às vezes, quando se perfurava, né? Com pérfuro cortante, não, que eu não quero tomar medicação, muitas vezes escondia, porque tem esse estigma da medicação, né? Ah, porque é horrível, porque vai me causar, eu vou passar muito tempo tomando, eu vou ficar muito mal durante muito tempo e tal. E aí a gente trazer que não é dessa forma, né? Que a medicina avançou muito e a gente consegue dar um tratamento, fazer esse tratamento com nossos pacientes muito mais humanizado, né? Porque a gente tem todos os profissionais envolvidos, né? A gente tem um farmacêutico aqui para dizer, a gente é possível, vamos lá, calma que tem outros tipos de medicamento também. Enfim. E aí agradecer a vocês, porque a gente está chegando ao final desse episódio, que é uma conversa muito boa, muito agradável, a gente conseguiu falar aqui bastante, dá vontade da gente ouvir mais e mais e mais. Eu acho que a gente pode até pensar em outro episódio, tá? Pra gente sentar aqui de novo, conversar mais um pouquinho. Agradecer a participação de vocês. Foi muito bacana, muito mesmo. Eu tô aqui doida para fazer mais perguntas, né? E a gente vai pensar em outros temas
porque a gente tem um tempo, o pessoal de casa e do trabalho está ouvindo a gente também, e eles também ficaram nessa estigma, assim, de querer outro episódio, né, mais e mais, e agradecer, tá? Eu queria agradecer, muito obrigada, deixar esse momento agora para vocês fazerem considerações finais de vocês, do episódio de hoje. Sem briga, podemos começar. Não, gente, agradecer, né? Falar sobre HIV. Eu sou encantadíssima pelo programa de HIV. Eu trabalhei durante muitos anos na saúde mental, mas quando eu cheguei no programa de HIV, eu fui convidada a me apaixonar e me apaixonei muito. E, assim, trabalhar nesse programa hoje, estar aqui hoje, né? E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar para os meus alunos, né? Também sou professora, mas falar sobre esse tema, para mim, é desconstruir muitas coisas ruins que existem na nossa sociedade, muitas coisas difíceis. Então, assim, é muito prazeroso falar, é muito prazeroso poder dizer hoje, né, nos dias de hoje, que a gente tem possibilidade de se viver, conviver, né, desconstruir, né, esse padrão, né, tão preconceituoso que nossa sociedade ainda enfrenta, mas dizer que estamos aqui, né, para somar, para melhorar, para gerar cuidado de cada vez de forma melhor para a nossa sociedade. Então é isso, obrigada pelo convite. Estou super disponível para os próximos. Agradeço, tá vendo que coisa boa, muito obrigada. Line, muito obrigada. Eu vou aproveitar, assim, o momentinho final, porque eu esqueci de falar uma coisa. Fica à vontade, né? Fica à vontade, professora. Só para lembrar, assim, duas coisas que hoje é importante a gente abrir a cabeça, né? E que a gente também, infelizmente, teve aí um caso, é a história do puerpério, né? Então, lembrar que a atenção básica, a maternidade precisa orientar. 80% do que a gente faz em saúde é mais educação em saúde do que propriamente, né, uma conduta técnico-científica. Então, a gente precisa falar, dizer, dar informação para as pessoas, começar a fazer com que elas entendam essa questão do risco, né? Então, se é uma mulher que pariu e eventualmente trocou de parceiro, ou esse parceiro se expõe com outras figuras, e se percebe esse risco, e ela não, até o momento do parto não tinha nada, fez teste, estava tudo bem, mas se ela mantém a vida sexual ativa durante o aleitamento, em algum momento pode haver infecção. Então é importante que ela receba essa informação, né, que se ela se perceber em risco, que ela vá testar, né, se houver qualquer suspeita de infecção aguda, que a gente precisa fazer, né, carga viral, aí a gente precisa interromper aleitamento, porque, infelizmente, a HIV passa pelo leite materno, né? E a gente poderia fazer outra coisa aí, discussão sobre HTLV, que é outro podcast que também passa pelo leite materno, uma coisa que a gente vai, felizmente, avançar e está surgindo, né, a sorologia já existe, mas para implantar aqui como rotina. E aí a última coisa é a história do homem trans. Sim. Tá bom? Lembrar que homem trans, né, é aquele corpo biológico, né, feminino, são pessoas que gestam, e essa pessoa, né, também pode ter seu direito sexual, se quiser ter filho, vai entrar na história do pré-natal, tudo bonitinho, com todos os riscos possíveis e cuidados que tem, né, direito a acesso, e a gente pensar nisso também. E agradecer, porque eu acho que é um tema e uma oportunidade incrível, e a gente se coloca à disposição para estar dando qualquer suporte, né, e fazendo desse tema menos místico, né, que seja mais fácil das pessoas conversarem sobre o assunto. Seja mais natural, né? Mais tranquilo. Muito obrigada, muito Eu obrigada. queria agradecer pelo convite, né, pela participação. E o conhecimento é libertador, né? Verdade. Hoje o maior impacto do serviço da gente, sem sombra de dúvida, é o preconceito. Tá? Deixar essa mensagem aí para que o pessoal, né, não seja tão cabeça dura. É isso aí. E respeite o próximo, né, que é uma questão de sensibilidade. É uma questão de se colocar no lugar do outro. É só ter um pouquinho de sensibilidade. Né? Muito sim. Esse preconceito, né, que a gente fala tanto. Verdade. Muito obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada pela participação. E ótimo que já tem vários temas surgindo e vamos trazendo mais, que é importante trazer. Vamos lá, podcast não sai. Boa, vamos. A gente pode fazer, inclusive, uma campanha, uma temporada somente com sai. Vamos embora, que eu acho que tem muito pano aí pra gente conversar, pra gente fazer. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por nos ouvir, nos assistir. Continue nos acompanhando, tá? Nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru.
Não esqueça, é muito importante que vocês curtam, comentem, compartilhem. Eu também peço aos nossos convidados que façam isso. E a gente se vê na próxima, tá, gente? Até mais. Tchau, tchau.